Oi galera, é o Fê trazendo para vocês mais um vídeo aqui no novo canal. O nome do canal se chama Um Torcedor, onde eu vou fazer algumas análises aqui, aproveitando aqui a Copa do Mundo, para poder falar um pouquinho sobre algumas das seleções que eu acho que podem acabar indo para a Copa, algumas que podem acabar sendo eliminadas, algumas que podem ir no mata-mata em diante, certo? E nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma tier list falando quais seleções que eu acho que vão para primeiro e segundo lugar, quais seleções que vão para repescagem do terceiro e quais seleções que eu acho que vão ser eliminadas, que vão ficar em quarto lugar, certo? E se possível, também deixa o like para ajudar a fortalecer esse canal aqui, né? Se inscreve nos meus outros canais também, que eu vou deixar o link da descrição. Os nomes dos canais são um torcedor, um espectador e um gamer. Já tem um tempo que eu não tô mexendo neles, né? Eu tô bem ocupado, tá bem difícil fazer, mas vou ver o que eu posso fazer lá. E também me segue no Instagram, Fer_Pereira04. Bom, então sem muita enrolação, vamos começar aqui a tier list, certo? Aqui estão todas as 48 seleções aqui disponíveis. Eu acho que elas estão muito bem organizadas por grupo, do grupo A até o grupo L. E as seleções vão ser divididas em 3 categorias. Na fase de grupos, os primeiros e segundos colocados, que vão ir diretamente, as que vão ficar na repescagem, em terceiro lugar, e as eliminadas, que vão ficar em quarto lugar. Eu acho que no grupo A nós temos aqui a seleção mexicana, a seleção sul-coreana, a seleção sul-africana e a seleção da República Tcheca. A seleção mexicana ela tem bons jogadores, tem o Ochoa, que vai para mais uma Copa, tem jogadores como Jiménez, tem Alex Veiga, tem o Obder Vargas do Atlético de Madrid. A seleção da Coreia do Sul tem jogadores como Hong Min-son, que está no Los Angeles, tem o Kim Min-jae, que está no Bayern de Munique, tem aquele cara lá do PSG, qual que é o nome dele? É Lee Kang-in, que é o camisa 19 do time, o camisa 10 é o Lee Jang-sang, do Mainz. A África do Sul não tem tantos destaques, né? Eu só lembro de alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo de Clubes, no Mamelodi Sundowns. E tem a República Tcheca, que tem jogadores interessantes. Tem o Patrick Schick, tem entre outros ali jogadores assim. Eu acho que vai ficar da seguinte forma. Eu acho que o México e a Coreia do Sul vão em primeiro e segundo. A África do Sul vai ser eliminada. E a República Tcheca eu acho que vai ser a que vai ficar em terceiro lugar na repescagem, certo? O próximo grupo que nós temos é o grupo B, um grupo que tem Canadá, Suíça, Catar e Bósnia e Herzegovina. Bom, é um grupo também que eu acho até que interessante, bem equilibrado. O Canadá tem jogadores interessantes como o Jonathan David, tem o Alphonso Davies, tem jogadores ali como o Estáquio, que está no Los Angeles, né? Tem a Suíça, que tem jogadores como o Xhaka, tem jogadores como o goleiro Kobel, tem jogadores ali como o Akanji, jogadores interessantes, a seleção suíça. A seleção do Catar, a gente já viu que na última Copa que é uma seleção que claramente vai cair cedo. Não sei se o Catar consegue se classificar de novo, né? Eu acho que vai ser eliminado de novo em quarto lugar. E a Bósnia e Herzegovina, que tem aí no nosso veterano ali, o Tseko, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o Pjanic não foi dessa vez, hein? Acho que o Pjanic se aposentou. Então, eu acho que vai ficar da seguinte forma. Eu acho que o Catar fica em quarto, claramente. Suíça deve ficar em primeiro e segundo. E a questão aqui tá entre Canadá e Bósnia. E aí? Véi, eu vou acreditar no Canadá, viu? Vou botar o Canadá e eu vou botar a Bósnia em terceiro, viu? Vou acreditar no Canadá. Vamos ver o que vai dar.
Próximo grupo é o grupo do nosso Brasilzão, né? É o grupo da seleção brasileira, né? Que é um grupo difícil, tá? É um grupo que tem seleções boas, né? É a seleção brasileira que a gente já sabe quais jogadores que estão lá, né? Tem o Neymar, Vinícius Júnior, né? Tem o Rafinha, entre outros ali. É a seleção de Marrocos, que eu acho que das africanas é a mais forte que tem ali. Tem jogadores como Hakimi, tem o que tá no Manchester United, o Marzoui, tem o que tá no Girona, o Onari, Ismael Saibari do PSV, tem o El Kaabi do Olympiacos, Brahim Dias do Real Madrid. Tem jogadores muito bons a seleção do Marrocos. A seleção da Escócia, que tem também jogadores interessantes, tem o Robertson, tem o McTominay. Pelo que eu vi, o Robertson vai pro Tottenham, né? Interessante. Tem o McGinn do Aston Villa, tem o Ryan Christie do Bournemouth, né? E a seleção do Haiti, que claramente é a zebra do grupo, né? A lanterninha. Então acho que vai ser Haiti quarto, claramente. Brasilzão eu acho que vai ficar em primeiro e segundo. Marrocos eu acho que fica aqui também. E a Escócia eu acho que fica em terceiro lugar. Eu acho que vai ficar dessa maneira. O próximo grupo que nós temos é o grupo D, o grupo dos Estados Unidos, que tem Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia, certo? Os Estados Unidos tem uns jogadores até que bons, tem o Pulisic, que está no Milan, tem o Balogun, que está no Mônaco, Ricardo Pepe do PSV, McKennie do Juventus, Tyler Adams do Bournemouth, né? Tem jogadores até que interessantes, o Dash do PSV. A Austrália, eu acho que é a mais fraquinha do grupo, não tem tantos jogadores bons. Tem até que alguns que jogam na Elite, mas né, tem o Circati, por exemplo, que está no Parma, o Wolverine, que está no Manchester United, mas eu acho que é a mais fraquinha que tem no grupo. O Paraguai tem muitos sul-americanos que estão no futebol sul-americano que são muito bons. Tem o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o Paulo Bueno do Grêmio, o Gustavo Gomes, né? Tem o Bobadilha, né? O Maurício que se naturalizou, Ramon Sousa, Isidro Pita, Almiron. E tem a seleção da Turquia que também é muito boa, viu, cara? A seleção da Turquia tem jogadores interessantes. Tem o Kenan Leeds da Juventus, tem Dennis Gül do Porto, tem o que era do Real Madrid, o Arda Güler, tá no Real Madrid ainda. Tem jogadores interessantes, o Çalhanoğlu, o Selik, tem jogadores interessantes da Turquia, viu? Então acho que vai ficar da seguinte forma. Eu acho que o Paraguai e a Turquia conseguem ficar em primeiro e segundo. Os Estados Unidos eu acho que fica em terceiro. E a Austrália eu acho que fica em quarto lugar. Eu acho que vai ficar dessa maneira. Indo agora para o grupo E, é um grupo que tem Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao, certo? A Alemanha tem jogadores como o Musiala, tem o Neuer, tem o David Raum, tem o Jonathan Tah, Rudiger, Florian Wirtz, jogadores até que muito bons, o Kai Havertz. O Equador é uma seleção que eu acho que das sul-americanas não é uma das grandiosas, mas tem jogadores interessantes. Tem o Plata, Alan Minda, que está se destacando no Atlético Mineiro, Alan Franco, Moisés Caicedo, Félix Torres, Pierre Hincapié. Na verdade, eu acho que o Hincapié se machucou, viu? Não sei se o Hincapié vai jogar agora não, viu? William Pacho, né? Tem a seleção da Costa do Marfim, que ganhou da França, por sinal, interessante. Mas não sei se vai ir bem na fase de grupos, mas vamos ver, né? Tem jogadores como o. Cadê? Aqui o da Internacional, o Antidion Pony. Tem o Diallo do Manchester United.
Tem o Simon Andigra, do Mônaco. Fofaná, do Porto. Sangaré, do Nottingham Forest. Tem jogadores interessantes até a Costa do Marfim. E o Curaçao, que eu acho que é o que vai ser eliminado no quarto lugar, né? Tem jogadores tão conhecidos, né? Alguns que eu nem conheço, tanto futebol holandês, mas em times bem pequenos. O Curaçao eu acho que fica em quarto. Aí foi. A Alemanha eu acho que fica lá em primeiro e segundo lugar. E vamos ver Equador e Costa do Marfim. E aí, galera? Cara, eu acho que a Costa do Marfim fica aqui, viu? E eu vou acreditar no Equador aqui, viu? Sei lá, essa Costa do Marfim tá interessante. F. É o grupo F que tem Holanda, tem o Japão, a Tunísia e a Suécia. Parece ser um grupo fácil de palpitar, mas não é não, viu, cara? É um grupo que tem jogadores bons em cada uma. Eu acho que tirando a Tunísia, mas as outras três têm jogadores interessantes. A Holanda tem o Memphis, tem o Gakpo, tem quem mais? O Weghorst, o Gus Till, Frank de Jong, Gravenberch, tem um Comp Niners, Denzel Dumfries. Nossa, tem muitos jogadores bons. Virgil van Dijk, Nathan Kelly, Mark Flecken. Tem jogadores muito bons na Holanda. O Japão também não fica muito atrás não. Inclusive o Japão ganhou da seleção brasileira e de algumas outras seleções aí boas, viu? Olha só quem tem o Japão. Tem o Ueda, Junya Ito, Takefusa Kubo, o camisa 10 é o Ritsu Doan. Tem quem mais? O Wataru Endo, que tá no Liverpool. Daichi Kamada, do Crystal Palace. Hiroki Kito, do Bayern de Munique. Então o Japão tem jogadores interessantes. O Ko Itakura tá no Ajax, né? O Zion Suzuki, que é um bom goleiro, né? Do Parma, goleiro titular. A Tunísia empatou com o Brasil, mas Tunísia eu não vejo jogadores tão bons assim, né? Quem é que tem aqui na Tunísia? Como imaginei, não tem jogadores tão bons assim. Tem o Gabi do Augsburg, mas muita gente não conhece. Tem o Cagliari do PSG, mas não é uma seleção tão forte. E a seleção da Suécia, que não tem o Ibrahimovic, infelizmente, mas tem jogadores bons. Tem o Victor Gyökeres, tem o Alexander Isak, o Elanga, né? Então tem o Lucas Bergvall, tem o Isaac Hien, o Gudmundsson. Então assim, não é tão fácil assim palpitar. Deixa eu pensar aqui. Holanda eu acho que se classifica em primeiro e segundo. E vou acreditar no Japão, viu? Vou acreditar no Japão e vou colocar entre primeiro e segundo também, viu? Tunísia eu acho que vai ser a lanterninha. E eu vou botar a Suécia em terceiro lugar. Vou acreditar no Japão, viu? Não, aqui não. Aqui. Vou acreditar no Japão. Acho que o Japão tem uma seleção bem daorinha. Indo agora pro grupo G. O grupo G, eu acho que tem aqui a Bélgica, o Irã, o Egito e a Nova Zelândia. Eu acho que aqui não tem muita dúvida. A Bélgica aí tem o Courtois, tem o Doku, tem o Leandro Trossard, tem o Romelu Lukaku, De Bruyne, né? Tem muitos aí da famosa geração belga, a famosa geração que não ganhou nada. Mas ainda assim eu acho que nesse grupo aqui fiquem entre os primeiros e segundos. Irã, só conheço o Taremi, né? Dos jogadores que eu tô vendo aqui do Irã, não tem muitos que eu conheço, eu só conheço o Taremi. O do Egito tem jogadores interessantes, viu? O Egito, viu?
O Egito tem o Salah, tem o Marmoush do Manchester City, Trezeguet, e tem aquele menino lá, um menino do Barcelona B, né, que é o camisa 9. É um jogador pra gente ficar de olho, viu? O nome dele é Hamza Abdelkrim, né? Ele tá no Barcelona B, é uma joia. E a Nova Zelândia, que Nova Zelândia é uma seleção bem fraquinha também, né? Tem jogadores até que bons, né? Como o Chris Wood, tem o... Só tem o Chris Wood, né? Eu achava que tinha outros, mas... só tem ele, de conhecido. Então, assim, o Egito eu acho que fica aqui, junto com a Bélgica. E esses dois aqui, eu acho que o Irã é menos pior do que a Nova Zelândia. Eu acho. Então, vou botar o Irã aqui e a Nova Zelândia eu vou botar aqui, certo? Eu acho que vai ficar assim. Indo agora para o grupo H, né? O grupo H tem Cabo Verde, Arábia Saudita, Espanha e Uruguai. Grupo interessante, viu? Parando para pensar, esse grupo do H. Vamos lá, Cabo Verde. Não sei se vai muito longe. Inclusive tem muitas pessoas que falam português lá. A língua nativa deles é português. Que nem aqui no Brasil. Mas vamos lá. Tem um que é do PSG, o Fábio Domingos, mas eu não conheço. O camisa 10 não conheço, é Jamiro Monteiro. Não tem muitos jogadores que eu conheço do Cabo Verde. Mas vai que, né? Surpreende. A Arábia Saudita acabou evoluindo bastante com a chegada de alguns craques ali. Muitos jogadores começaram a melhorar bastante. E tem jogadores bons. Tem o Salem Adalzares, tem o Nasser Al-Dazari, alguns jogadores do Al Hilal, né, o Hassan Al-Tambak, que são jogadores interessantes lá do futebol árabe. E o futebol árabe vem evoluindo com a chegada de alguns craques que estão indo lá. A Espanha, eu acho que é a mais forte do grupo. Tem o Lamine Yamal, tem o Ferran Torres, tem Nico Williams, Dani Olmo, Pedri, Fabian Ruiz, Gavi, muitos craques aí, o Rodri, Cucureia, tem Paulo Cubarsi, Eric Garcia, o goleiro é o David Raya. Então, jogadores muito bons da Espanha. E o Uruguai também tem jogadores muito bons. Tem o Valverde, tem o Nicolás de la Cruz. O Arrascaeta eu não sei se participa, tá machucado, vamos ver. Tem o Canóbio, tem o Darwin Nunes, Piquerez, Maximiliano Araújo, tem Matias Oliveira, Matias Vina. Tem jogadores interessantes no Uruguai, né? O goleiro Sérgio Rocher. Bom, vamos analisar aqui. O Cabo Verde eu acho que vai ser o lanterninha. E eu acho que a Arábia Saudita fica na repescagem de terceiro lugar. E eu vou botar a Espanha e o Uruguai em primeiro lugar. Né? Mas é um grupo interessante, viu? A Arábia Saudita não é ruim não, tá? É uma seleção até que interessante nesse grupo aqui. Vamos ver o que vai dar. O próximo grupo, na minha opinião, eu acho que é o grupo da morte. É o grupo I, que tem França, Senegal, Noruega e o Iraque. É um grupo bem difícil, viu, cara? O Iraque eu acho que é a zebrinha, né? Não conheço muitos jogadores do Iraque, né? Então eu acho que o Iraque já vai ser o lanterna desse grupo. Agora, a disputa tem que ter esses três aqui, né? Por mais que a França seja melhor aqui, mas ainda assim os outros dois são muito bons. A França tem Mbappé, tem Dembélé, tem o Olise, jogadores muito bons, né, cara? Mike Maignan, Lucas Digne, Theo Hernandes, Lucas Hernandes, Pamecano, entre outros. Senegal tem Mané, tem Koulibaly, tem o goleiro Mendy, né? Tem jogadores interessantes. A seleção do Senegal não é uma seleção ruim não, viu?
E a seleção norueguesa tem jogadores interessantes também. Tem o Haaland, tem o Odegaard. Quem mais que a gente tem aqui? Quem mais que tem aqui é o Sorloth, né? Tem. Acho que são esses aqui que são os destaques, né? Entre outros aqui, mas não conheço muito bem. Bom, enfim. Ainda assim, eu acho que fica. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a França fica entre os primeiros. E eu acho que a Noruega fica entre os primeiros, velho. O Haaland tá muito bem, viu, cara? E eu acho que o Senegal fica aqui na repescagem. Acho que é isso que vai dar. Agora vamos para o próximo grupo, que é o grupo da Argentina. É o grupo J, que tem Argélia, Argentina, Áustria e Jordânia. Não acho que a Argentina tá com tanto peso assim no grupo. Eu acho que ela é com certeza a seleção mais leve que vai conseguir é a atual campeã. E contra as seleções aqui eu acho que ela deu sorte, viu? Claramente a Argentina é mais forte, tem Messi, tem Álvares, tem o Rodrigo De Paul, tem o Alex McAllister que está no Liverpool, o Enzo Fernandes do Chelsea. Então acho que não vou nem perder tempo, acho que a Argentina fica em primeiro. Disputa aqui para ver essas três aqui, né? A Argélia tem o Mahrez, o ex-Manchester City, mas eu não acho que a Argélia seja tão boa assim. Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço aqui. Tem um do Olímpico de Marseille, o Gouiri, tem o do Feyenoord, do Moussa, mas não é uma seleção tão poderosa assim em comparação às outras que tem a Ryan Nouri do Manchester City. Tem jogadores até que interessantes, mas a Áustria é uma seleção interessante, tem jogadores bons como o Alaba, tem o Danso do Tottenham, Leimer do Bayern de Munique, tem o Sabitzer do Borussia Dortmund, então é uma seleção interessante. E a Jordânia, que eu acho que é a mais fraquinha aqui, então não vou nem perder tempo, a Jordânia fica aqui. E essas duas, eu acho que a Áustria é um pouco mais forte, então vou botar a Áustria aqui e vou botar a Argélia aqui. Acho que vai ficar assim o grupo. Indo agora para o grupo K, né? É um grupo interessante, tem Portugal e Colômbia, que eu acho que vão disputar em primeiro lugar, Uzbequistão e República Democrática do Congo. Portugal ali, que é a Copa aí que o Cristiano Ronaldo provavelmente vai encerrar, né? Vai ser a última Copa dele, ou não. Mas tem outros caras bons, tem Pedro Neto, tem João Félix, tem Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, né? Na defesa tem Nelson Semedo, Dalot, João Cancelo, Matheus Nunes, Nuno Mendes, o goleiro é o Rui Silva, Diogo Costa, né? A seleção portuguesa ela evoluiu muito nesses últimos anos. A seleção da Colômbia, que é uma seleção interessante, viu? A seleção da Colômbia chegou na final da última Copa América e tem jogadores bons, viu? Tem o Luiz Dias do Bayern de Munique, tem Andrés Gomes do Vasco, John Arias do Palmeiras, tem Carrascal do Flamengo, tem Richard Rios do Benfica, ex-Palmeiras, Jefferson Lerma do Crystal Palace, na defesa tem R. Mina, tem quem mais? Lucumi, Daniel Munoz, o goleiro Ospina, então tem jogadores interessantes da, da Colômbia. O Uzbequistão eu só conheço o Kuzanov do Manchester City, os outros eu não conheço. É uma seleção bem fraquinha do Uzbequistão. E a República Democrática do Congo, que
não tem o Bolazier. O Bolazier não foi convocado. Mas vamos ver quem é que tem aqui. Tem o Issa do Newcastle. Tem aquele lá do Lille, o Ijael Mukau. Tem o Bissaka, o Van Bissaka do West Ham. Mas também não acho que seja uma baita de uma seleção, não. Acho que também na cara que Portugal e Colômbia vão ficar entre os primeiros. O Uzbequistão, desculpa aí Kuzanov, mas quarto lugar. E essa aqui, a República Democrática do Congo, eu acho que fica aqui em terceiro lugar, certo? Fim, mas não menos importante, temos aqui o grupo L, que é o grupo que tem Inglaterra. Não, foi só falar L que eu comecei a imitar o Cebolinha. Tem aqui Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. A Inglaterra aí tem os seus craques como o Harry Kane, tem o Ollie Watkins, tem o Bukayo Saka, Madueke, Rashford, tem o Easy, tem o Declan Rice, Mainu, Henderson. Na defesa tem O'Reilly, Stones, Burn, Reece James, né? Não tem jogadores como o Cole Palmer, não tem o Foden, mas eu acho que tem jogadores muito bons ainda. A Croácia é um pouco mais envelhecida, né? O Modric já tá velho, tem seus 40 anos. Perisic já tá um pouco mais velho, Pasalic, né? É uma seleção que assustou bastante, mas eu acho que ela vai um pouco mais envelhecida. Não vai ter o Gvardiol, eu acho que o Gvardiol não vai. Mas vamos ver. O Panamá, a gente já viu contra o Brasil que é uma seleção bem mais ou menos, bem medíocre, né? E o Gana que tem seleção, tem jogadores interessantes, viu? O Gana tem cadê? O Opoku, tem o Jordan Ayew, que é do Leicester, né? Tem o Iñaki Williams, que é do Atlético Bilbao. Tem o Antônio Semenyo, que é do Manchester City. Então, o Thomas Partey, quem lembra do Thomas Partey? Tá no Vila Real, ele. É só a defesa que eu acho que é mais ou menos, viu? Mas tem jogadores interessantes do Gana. Mas eu acho que vai ficar assim. Não tem muito mistério, eu acho que Inglaterra e Croácia ficam entre os primeiros. Gana eu acho que fica aqui. E o Panamá, coitado, a gente já viu, né? O Panamá com certeza fica aqui. Acho que vai ficar assim o grupo. E a tier list ficou assim, galera. Eu acho que vai ficar assim na fase de grupos, né? No papel. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se tem alguma zebra. Pode ser que, quem sabe aqui, uma dessas que estão aqui em quarto lugar surpreenda, né? Cabo Verde eu acho que pode surpreender. Quem sabe? Ou então alguma aqui que está em terceiro acabe surpreendendo e fica entre os primeiros aqui, né? Alguma que está aqui em cima pode decepcionar, né? Por exemplo, o Egito pode decepcionar, né? Mas quem sabe? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, rumo à Copa. Vamos lá, seleção brasileira.